Você já se perguntou por que passamos por tantas dificuldades e como podemos encontrar sentido nelas? Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar em ensinamentos budistas e explorar exemplos de grandes mestres que mostram como o sofrimento pode ser uma verdadeira oportunidade para o crescimento espiritual. 1. A natureza do sofrimento. A verdade é que ninguém escapa do sofrimento. Independentemente de quem somos, onde estamos ou o que conquistamos, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios que nos colocam à prova. Seja a perda de alguém querido, uma decepção amorosa, problemas financeiros, doenças inesperadas ou até mesmo aquela sensação de vazio e frustração que às vezes nos domina, sem uma razão aparente. Esses momentos de dor e dificuldade parecem nos acompanhar ao longo de nossa existência. Essas experiências nos lembram de uma realidade central do budismo. O sofrimento faz parte da condição humana. A dor não é algo que podemos evitar ou negar para sempre. E isso nos leva a um dos ensinamentos mais importantes do Buda, encapsulado nas 4 nobres verdades. A primeira delas, de forma clara e direta, afirma que a vida contém sofrimento. O termo utilizado para isso em sânscrito é dukkha, que vai além da dor física. Dukkha se refere a um desconforto fundamental, uma insatisfação profunda que permeia até os momentos mais felizes de nossas vidas. Mas o que isso realmente significa? Por que sofremos? Muitas vezes, o sofrimento é resultado do nosso apego. Nos apegamos a coisas, a pessoas, a ideias e expectativas sobre como a vida deveria ser. Queremos controlar o incontrolável. Buscamos estabilidade e permanência em um mundo que é, por sua própria natureza, impermanente e mutável. Isso cria um ciclo inevitável de sofrimento, porque as coisas que desejamos manter invariáveis, as pessoas que amamos, as situações que apreciamos, as posses que valorizamos, eventualmente se transformam ou desaparecem. Imagine que você acabou de conquistar algo pelo qual trabalhou arduamente. Pode ser uma promoção no trabalho, o sucesso em um projeto pessoal ou mesmo a realização de um sonho antigo. Por um momento, você se sente realizado, mas logo surgem novos medos e preocupações. E se eu perder tudo isso? E se eu falhar no futuro? Essa ansiedade em manter aquilo que conquistamos é outra forma de sofrimento. Mesmo o sucesso e a felicidade estão entrelaçados com o medo da perda. Aqui reside a chave para a transformação. Quando reconhecemos que o sofrimento faz parte da vida, podemos começar a mudar nossa perspectiva sobre ele. Ao invés de lutar contra o sofrimento ou tentar evitá-lo a qualquer custo, começamos a questionar: como posso transformar essa dor em uma oportunidade de crescimento? Ao olhar o sofrimento de frente, podemos descobrir que ele carrega consigo lições valiosas e um potencial para nos libertar das ilusões que nos prendem. 2. O sofrimento. Como caminho para a transformação. É importante lembrar que em muitas tradições espirituais, especialmente no budismo, o sofrimento não é visto como um obstáculo a ser superado, mas sim como um professor. Os momentos em que mais crescemos e aprendemos raramente são os de conforto. Na maioria das vezes, são as crises, as perdas e os desafios que nos forçam a olhar para dentro e buscar um sentido mais profundo. Vamos tomar como exemplo a própria vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Antes de alcançar a iluminação, ele viveu cercado de conforto e riquezas. Seu pai, determinado a proteger o filho da dor do mundo, criou para ele um ambiente de puro luxo e prazeres. Mas algo estava faltando. Siddhartha sentia um vazio, uma inquietação, mesmo no meio de tanto conforto. Quando finalmente saiu do palácio e viu pela primeira vez a realidade do sofrimento humano, a velhice, a doença e a morte, ele compreendeu que a dor era parte integrante da vida. Esse confronto direto com o sofrimento foi o catalisador de sua jornada espiritual. Ele percebeu que o luxo e os prazeres efêmeros não poderiam proporcionar a verdadeira paz interior que ele tanto buscava. Siddhartha, então, abandonou todo o conforto e seguiu um caminho de austeridade e meditação intensa.
Foi somente depois de passar por dificuldades extremas, renunciando a todas as indulgências, que ele finalmente encontrou o caminho do meio e atingiu a iluminação. O sofrimento foi o impulso necessário para que ele buscasse respostas mais profundas sobre a natureza da vida e da existência. Esse exemplo é uma demonstração clara de como o sofrimento pode ser um caminho para a transformação interior. Sem o confronto com a dor, Buda talvez nunca tivesse saído de sua zona de conforto e buscado a verdade. Sua história nos ensina que a dor, por mais difícil que seja, pode nos levar a novas descobertas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Outro grande mestre budista contemporâneo, Thich Nhat Hanh, resume essa ideia com uma metáfora poderosa. Sem lama não há lótus. O lótus, que simboliza a iluminação, só pode florescer na lama, que representa o sofrimento. É justamente nas situações difíceis, nos momentos de maior desafio, que nossa verdadeira transformação pode ocorrer. Assim como o lótus precisa das águas turvas para se nutrir e crescer, nós também precisamos enfrentar e entender o sofrimento para florescer espiritualmente. 3. Como transformar o sofrimento em iluminação? Mas como podemos transformar o sofrimento em crescimento espiritual? Como fazer com que a dor seja uma oportunidade de desenvolvimento e não algo que nos destrói? O primeiro passo para isso é a aceitação. Quando falamos de aceitação, não estamos falando de resignação. Não significa que devemos nos tornar passivos diante do sofrimento ou que devemos gostar dele. O que precisamos fazer é reconhecer o sofrimento como parte da vida, em vez de resistir a ele. Resistir à dor só gera mais dor. Quando aceitamos a realidade do sofrimento, criamos um espaço interno em que podemos começar a observá-lo de forma mais clara e, eventualmente, transformá-lo. A aceitação nos permite ver o sofrimento pelo que ele realmente é, uma experiência temporária. Tudo na vida é impermanente, inclusive a dor. Ela vem, fica por um tempo e depois se vai. Ao aceitar essa realidade, paramos de lutar contra a dor e começamos a vê-la como uma oportunidade de aprendizado. A partir daí, podemos olhar para o sofrimento com mais serenidade e menos desespero. No budismo, uma das práticas mais poderosas para lidar com o sofrimento é a meditação. Durante a meditação, não tentamos fugir das nossas dores e aflições. Pelo contrário, nós as observamos com atenção plena. A prática nos ensina a estar presentes com nossas emoções, sem sermos consumidos por elas. Com o tempo, a meditação nos ajuda a desenvolver uma atitude de compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Como o mestre tibetano Pema Chodron ensina, devemos ir em direção à dor ao invés de fugir dela. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é uma das chaves para a transformação. Ao invés de sermos consumidos pelo sofrimento ou reprimirmos nossas emoções, nós nos aproximamos delas com curiosidade e abertura. Quando olhamos para a dor de frente, sem julgamentos, começamos a perceber que existe algo em nós que é maior do que o sofrimento. Existe uma consciência mais profunda que pode acolher a dor sem ser destruída por ela. 4. Exemplos de transformação. Através do sofrimento. Agora, vamos falar sobre alguns exemplos concretos de como o sofrimento pode ser transformado em um caminho de iluminação. Um dos exemplos mais poderosos e inspiradores é o do monge vietnamita Thich Quang Duc, que se imolou em protesto contra a opressão religiosa em seu país. Seu ato foi extremo, mas o que mais impressiona é que, em meio ao sofrimento físico intenso, Thich Quang Duc não demonstrou raiva ou desespero. Ao contrário, ele manteve uma expressão de profunda paz e serenidade, mostrando que, mesmo em meio à dor física, é possível manter a paz interior. Esse exemplo nos ensina que o sofrimento, mesmo o mais intenso, não precisa dominar nossa mente e nosso coração. Ele pode ser transformado em uma expressão de compaixão e ação consciente. Thich Quang Duc transformou seu sofrimento em um ato de resistência pacífica, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Outro exemplo, mais próximo de nossa realidade cotidiana,
é o de uma pessoa comum que enfrenta uma crise pessoal devastadora, como um divórcio. Perder um relacionamento importante pode ser uma das experiências mais dolorosas da vida. E muitas pessoas, diante de tal perda, se fecham em ressentimento ou amargura. No entanto, há aqueles que, em vez disso, usam a dor da separação como combustível para um processo profundo de autodescoberta e reinvenção. Essa pessoa pode descobrir, por meio de práticas espirituais como a meditação, a terapia ou o desenvolvimento de uma nova habilidade, uma nova forma de se conectar consigo mesma e com os outros. Em vez de se tornar uma vítima do sofrimento, ela transforma essa dor em uma oportunidade de crescimento e renascimento. Esses exemplos mostram que o sofrimento, quando bem compreendido e enfrentado, pode nos conduzir a uma profunda renovação. Ele nos ensina a desapegar das coisas que não podemos controlar, a deixar ir aquilo que não nos serve mais e a encontrar uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Assim como o lótus precisa da lama para florescer, nós precisamos do sofrimento para cultivar uma vida de compaixão, sabedoria e, em última instância, de iluminação. O sofrimento é inevitável, mas o que fazemos com ele é o que define nossa jornada espiritual. Seja através da meditação, do desenvolvimento da compaixão ou da aceitação, podemos usar o sofrimento como uma porta para a transformação. Não é o sofrimento em si que nos ilumina, mas a nossa resposta a ele. Como o lótus que floresce da lama, podemos transformar as experiências mais difíceis da nossa vida em oportunidades para crescer e nos tornarmos versões mais compassivas, mais conscientes e mais despertas de nós mesmos. Se esse vídeo ressoou com você, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe nos comentários como você vê o papel do sofrimento em sua própria vida. Eu adoraria ouvir suas histórias. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.